E aí, tudo bem? Como é que tá? Beleza? Seguinte, vamos começar agora o nosso último módulo do curso. Nós vamos falar sobre a parte mais importante, que é o escrever a sua redação. Seguinte, até agora você já aprendeu várias habilidades, eu já falei para você sobre várias coisas. Como você interpreta a proposta de redação, como você pensa essa sua redação, como você problematiza, como é que você encontra uma solução, como você organiza essas partes, como é que fica a introdução, o desenvolvimento, a conclusão, bem, enfim, tudo isso você já sabe. Só que, a partir de agora, a gente vai ter que trabalhar com uma linguagem do texto dissertativo. Valtinho, por que você está falando linguagem do texto dissertativo? Primeiro, obviamente, que você já sabe que a gente está fazendo dissertação. Mas é que ela tem características próprias, cara. Então, para você fazer um texto dissertativo, existem coisas que você deve fazer, existem coisas que você não pode fazer de jeito nenhum. E é isso que a gente vai abordar com vocês agora nessa aula sobre as características que nós temos do texto dissertativo. A primeira coisa que eu quero que você entenda é o seguinte, eu vou elencar para vocês quais são essas características, mas depois disso eu vou fazer o quê? Um trabalho bem passo a passo, tá? Mostrando para vocês cada uma dessas características, beleza? Então vamos lá? Primeira característica que eu tenho, o texto dissertativo tem que ser impessoal. Segunda característica, ele precisa ser um texto formal. Terceira característica, precisa ter um bom vocabulário. Quarta característica, precisa ser um texto claro. Quinta característica, precisa ser um texto coeso e tudo isso tem que ser dentro da norma culta da língua portuguesa. Tudo bem? Então eu vou trabalhar com vocês cada um desses elementos. Então vamos lá. Primeiro elemento. O que vem a ser um texto impessoal? O texto impessoal é aquele em que você não vai se apresentar, não vai se explicitar no texto. Você não entendi direito, dá para você explicar isso aqui melhor? Vamos lá, então. Tenta entender que o texto é uma forma de comunicação. E como toda forma de comunicação, você tem um cara que é o emissor e você tem um cara que é o receptor, tudo bem? Esse emissor vai passar uma mensagem para o receptor. É isso que vai acontecer, beleza? No texto dissertativo, o que me interessa é a mensagem. O mais importante para mim é a mensagem. Não é nem o emissor, nem o receptor. Por isso, meu texto não pode ser escrito em primeira pessoa. Eu jamais escrevo eu acho, eu penso. Não faço isso, tá? Vou escrever sempre em terceira pessoa. Eu cheguei a comentar isso com vocês naquela aula lá atrás, ou na parte da aula que eu falava sobre o pensamento, tá? Que os caras vão pedir a sua opinião, mas você não vai escrever em primeira pessoa. Valtinho, tá confuso, não tô entendendo. Então vamos lá, ó. Quando eu digo assim, olha, eu acho que o Brasil é um grande país, eu tenho uma opinião em primeira pessoa. Quando eu digo, o Brasil é um grande país, eu tenho uma opinião em terceira pessoa, porque eu estou falando somente sobre o Brasil. Essa é a característica de um texto que a gente chama de texto impessoal. Não utilizar a primeira pessoa. Vamos pegar um textinho para vocês darem uma olhadinha no que seria uma escrita utilizando a pessoalidade e esse mesmo assunto sem a pessoalidade, tá? Então vamos dar uma olhadinha? Olha lá. De uma certa forma, o que eu percebo a respeito das manifestações é uma total insatisfação de uma determinada parte da população. Tanto eu quanto você sabemos que isso ocorre quando há um desequilíbrio nas distribuições de renda. Bom, o que você percebe nesse texto? Marcas de pessoalidade. Quando ele diz o que eu percebo, ele se inseriu no texto. Ele colocou a primeira pessoa e não pode fazer isso. Mas, Valtinho, como é que eu faço para mudar isso daí? Bom, a primeira coisa você tem que focar no seu assunto. Mas vamos fazer a leitura de um textinho agora, que é a mesma ideia, só que modificada. Olha como é que fica. De uma certa forma, o que se percebe a respeito das manifestações, notem que eu tirei a primeira pessoa do que eu percebo para o que é percebido, para o que se percebe, tá? É uma total insatisfação de uma determinada parte da população. Sabe-se que isso ocorre quando há um desequilíbrio nas distribuições de renda. Ou seja, eu fiz uma modificação. Tudo bem? Ô Val, e se eu estiver fazendo a minha redação e de repente assim eu esquecer de colocar uma primeira pessoa? Na hora de passar limpo, você faz essa substituição. Tudo bem? Sempre focando no assunto, não em você. Beleza? Joia. Segunda característica importante que a gente tem para o texto dissertativo. Esse texto precisa ser um texto formal. E o que é uma formalidade? Cara, você tem uma forma educada, distante do seu interlocutor. Tudo bem? Vamos imaginar o seguinte, cara. Sabe quando você...
Sabe quando você vai conhecer ali a sua sogra, aquele almoção de domingo e tal, né? Pô, meu sogro, minha sogra e tal, e tua mãe fala, pelo amor de Deus, não me faça nenhuma cagada, pelo amor de Deus, seja educadinho. Então, você vai trabalhar com formalidade. Você vai comer as coisas e falar, nossa, que delícia, que gostoso que tá isso. Ai, que pudim gostoso, que maravilha. Tá? É isso que você vai fazer. Você não vai dar um tapão na bunda da velha, né, cara? Pelo amor de Deus, você vai chegar no primeiro, pá, e aí, velho? Não vai fazer isso, tá? Então, porque você não tem proximidade. Então, você vai trabalhar com educação, tudo bem? Distância, formalidade. Não pode ser um texto que tenha coloquialidade, não é uma conversa, você não conhece a pessoa para quem você está escrevendo, tá? E não pode ter marca de oralidade. Então, o grande problema muitas vezes é que você está ali no Facebook, conversando, pá, tá, WhatsApp, Twitter, tá, daquele jeito. Você está conversando com seu amigo de uma forma o quê? Informal. No texto dissertativo você não pode ter isso. Vamos dar uma olhadinha como é que isso daí fica com um exemplo? Ó, olha lá, ó. Aí o sujeito do nada ressuscita a história dos caras pintados só para dizer que essas manifestações têm uma relação com o passado. Que nada a ver. Esse mesmo texto, com a modificação, ou seja, com um distanciamento, com uma educação, sem ser uma conversa, tá? Vai ficar da seguinte maneira. Em determinado momento, a quem faça alusão ao movimento dos caras pintados ocorrido no governo Collor, em comparação às manifestações atuais. Lê do engano. Elas, em verdade, pouco se assemelham. Você viu que teve um distanciamento? Você viu que teve um cuidado aí para fazer esse texto? Então, é isso que você tem que trabalhar no seu texto dissertativo. Um cuidado em fazer isso, tudo bem? Mas, Valtinho, eu preciso fazer o quê? Precisa treinar, precisa ter treinamento para que você consiga fazer isso. Beleza? Joia? Bom, vocês acabaram de ver dois elementos importantes que se caracterizam ou caracterizam o texto dissertativo, que é a impessoalidade e a formalidade. No próximo vídeo a gente vai falar sobre uma coisa também muito importante, que é um negocinho chamado vocabulário, tá? Um vocabulário que não é necessariamente o só do texto dissertativo, mas que é muito importante porque vale muito ponto, tudo bem? Então é isso daí, até daqui a pouco.